É os guri da catequese. Ninguém quer envelhecer? A gente está fugindo disso o tempo todo? Ser velho ou velha é ser feio ou feia? E você já ouviu, ou você mesmo disse a frase, nossa, você não representa a idade que tem. Acha que essa é uma afirmação legal de se fazer? Beleza é sinônimo de juventude? Eu sou a Carol E eu sou o Carlos. e esse é o canal Carol e Carlos Move, onde a gente busca estar com o corpo, com a mente, com o coração e com o espírito em constante movimento. Se inscreve no canal para receber os nossos conteúdos sobre exercício, sobre corpo, sobre mente, sobre uma vida, uma tentativa de uma vida mais saudável. Hoje o nosso tema é envelhecimento e beleza. E a gente vai usar o filme Substância para nos ajudar a refletir sobre esse tema. Se você assistiu o filme, conta pra gente o que você achou. Se você não assistiu o filme, fica aqui que vai dar vontade de assistir. A gente vai dar também um panorama sobre. Fica com a gente de toda forma, porque é um tema muito importante, né? Envelhecimento, beleza. E o filme do que trata, meu amor Carlos? Então, o filme A Substância foi lançado no ano passado, em 2024, e ele narra a trajetória de Elizabeth, uma estrela do cinema, né? E ela chega, digamos que à velhice, lá com os seus 60 anos. E ela acaba sendo descartada de um programa que ela apresentava já há muitos anos. Acaba sendo descartada para ser substituída por uma menina, obviamente, mais jovem. Né? E tem um momento do filme bem lamentável, né? Em que um pouco antes ela receber essa informação de estar sendo despedida, ou melhor, sendo descartada, ela vai até o banheiro e, enquanto ela está dentro da cabine do banheiro, o produtor do programa dela está ali na pia, né, recebendo uma ligação, fazendo uma ligação, na qual ele revela, né, que vai descartar a Elizabeth do programa, porque ela já é uma mulher velha. E ele fala aquilo de uma maneira muito vulgar, né, muito escrota, trazendo o tema da velhice como algo absurdamente pejorativo e digno de descarte. Então, ele não descarta ela por conta da persona dela, mas sim por conta de ele achar que ela é velha. E ele sai do banheiro e ela sai da cabine arrasada, né? Então, em síntese, é um filme que fala sobre a Elizabeth, essa atriz, né, que é descartada da indústria cinematográfica e Da televisão, da né? televisão, né, que é um programa que ela apresenta. E ela não foi qualquer atriz, ela realmente foi uma estrela. Inclusive, o nome dela, no início do filme, a primeira cena do filme, nós temos o nome de Elizabeth na calçada da fama, dentro de uma estrela, né? E após receber a notícia, né, de que ela foi demitida do programa, ela recebe uma ligação anônima, onde é ofertado a ela a substância, que é o título do filme, né? E essa substância seria algo que traria a jovialidade novamente a ela. Eles colocaram como uma melhor versão de si, né? Uma melhor Era o versão de si. anúncio. Então, isso digamos que é algo mais coerente, né? Porque nós vivemos no mundo das cirurgias plásticas, das intervenções cirúrgicas, então isso passa a ideia de que talvez ela rejuvenescesse, né? Ou ficaria mais jovem. Só que o que acontece é algo escatológico, né? Por isso que é um filme de horror. O que acontece é que a nova versão dela surge dentro do corpo dela e sai de dentro do corpo dela pelas costas, né? E aí começa E aí começa o horror, a parte do terror, a parte do terror, que não é pouco. que não é pouco. E aí, né, para terminar a síntese do filme, coisas importantes, né, que de fato existem duas versões de Elizabeth, então, e o roteiro se dá aí também, né? A versão
original ou nascida, né, e que havia Uhum. sido descartada, a Elizabeth, e a versão jovem, que é a Sue, e que essa voz, né, do além, que não se sabe da onde que oferta essa oportunidade, né, Uhum. que é engraçado até, porque Uhum. é uma oportunidade de ter uma nova versão, essa voz ela sempre volta a dizer: você ainda é você, né? Porque existe ali um conflito entre as duas versões, onde a jovem ela quer estar mais tempo e existe uma regra que são 7 dias para cada versão, né? Uhum. E aí eu acho que isso é importante também do filme, de que é sempre você, né? Uhum. As duas versões entram em conflito, mas é um conflito Uhum. interno dela, né? E aí o horror também se dá a partir de cenas muito brutais, assim, muito viscerais, literalmente viscerais, né? Do corpo sendo aberto, costurado, né? Do corpo se transformando, né? Do líquido entrando, assim, os detalhes, né? Mesmo quando não é sobre o processo em si, né, da substância, quando apresentam os personagens, alguns dos personagens, né, cenas onde eles estão comendo, então aparece a boca, a sujeira, né, uma coisa muito brutal a palavra, visceral mesmo, da comida, da substância, né, não É. só na dinâmica do ter uma outra versão sua que sai de si mesmo, né? Então tem um rasgo nas costas, como que nascesse de fato uma pessoa adulta das costas da outra. E mas também na construção da história, né? Então esse é o panorama do filme Substância. Só para complementar uma coisa sobre a gente está dando um panorama, mas acaba tendo que se aprofundar um pouco mais, né? Não dá para ser algo tão simples assim, né? Mas em síntese é isso, né? A Elizabeth é uma estrela de Hollywood que é descartada por se tornar uma mulher velha e ela recebe uma ligação anônima de alguém ofertando a substância para ela ter uma versão melhor de si própria. Essa versão melhor de si própria é uma outra mulher, que é uma outra mulher, literalmente tem um outro nome, que sai de dentro do corpo dela, e uma depende da outra. O que são esses 7 dias aqui, que o meu amor aqui acabou de falar? A Suzy, ela pode explorar o mundo, né, durante 7 dias apenas. E depois ela tem que voltar a, digamos que, hibernar. E a Elizabeth volta, né, a consciência para explorar o seu mundo durante 7 dias. Com o decorrer do filme, a gente começa a perceber que elas não são as mesmas pessoas, porque elas têm ambições, consciências, né? A Suzy quer muito viver além dos 7 dias. Então ela acaba passando do tempo. Só que passar do tempo implica em deixar o corpo lá da Elizabeth mais deteriorado. E ela precisa do corpo da Tirar a Elizabeth força vital da para tirar Elizabeth. a força vital, que ela tira com uma agulha gigantesca, um líquido que sai da espinha da Elizabeth, para ela se alimentar. Só que na medida que a Suzy vai vivendo mais do que 7 dias, ela começa a ter uma escassez dessa substância vital para que a própria Suzy permaneça viva. Então vai tendo um conflito nesse sentido. Eu acredito que muitas pessoas, quando escutam assim, bom, uma mulher recebe uma ligação anônima de alguém oferecendo uma substância para ela e ela toma essa substância. Nossa, que coisa ingênua, né? Esse filme, então, que filme é esse que está sendo tão falado, mas ele parte de uma situação que não tem verossemelhança, né? Uhum, Porque realmente não tem verossemelhança tu uhum, aceitar uhum, uma substância sem ter algum convencimento sobre isso, né? uhum, Só que, a meu ver, isso é algo que acontece de maneira proposital. A gente assistir o filme e pensar, nossa, esse filme não é tudo isso. E até ri, né? Eu lembro que o meu amor aqui deu boas risadas no início do filme, né? Porque parece que é um filme patético até, uhum. engraçado. Tem um tom escrachado, né?
Só que esse tom mais escrachado, ele é fundamental, porque o filme dá uma virada depois. E se o filme fosse desde o início, tal como ele é mais adiante, nós não aguentaríamos assistir o filme. Verdade. Então é importante que ele seja meio engraçadinho, que nós tenhamos uma certa dúvida sobre a qualidade do filme, porque depois, meus amigos, que paulada. E justamente no exagero, né? Aquelas cenas assim escatológicas, né? No exagero da até ficção, né? É um terror, mas tem uma ficção ali, né? Na medida que extrapola a realidade, né? Eu acho que isso nos traz a dimensão do problema que a gente passa, Que é da justamente por ser uma realidade. ficção, eu acho, né? Isso, Que um isso, documentário não iria trazer. O isso, documentário não traria o tom realista que a ficção isso. trouxe e traz. E aí nos assusta porque tem muita base na realidade da nossa vida, que é essa fuga do envelhecimento, esse grande valor da beleza enquanto jovem, né? E isso está presente na nossa vida. E aí, quando a gente olha desse jeito tão visceral, assim, um tapa na nossa cara, assim, É né? porque se nós Da realidade. assistíssemos um documentário, né, sobre a questão da beleza, ele não teria esse impacto, né? É um impacto. Porque a linha tênue entre o documentário e a ficção, ela é uma linha muito tênue, né? O que faz uma coisa ser um documentário, na real? É a pessoa achar que é um documentário. É isso. Ah, mas o documentário ele é um reflexo da nossa realidade. Não, não é um Ainda reflexo da assim é uma realidade. Porque história quando o diretor ele decidiu. pega uma câmera para filmar a rua, sem as pessoas sequer saberem que tem uma câmera ali, ele está fazendo um recorte da realidade a partir do ponto de vista dele. Ainda é uma De um história homem, contada. um diretor, sei lá, branco, que fez uma faculdade de cinema, ele vai posicionar, queiramos ou não, ele vai posicionar a câmera de acordo com a aprendizagem que ele teve, que vai variar de pessoa para pessoa. Ah, mas então ele vai fazer uma entrevista com alguém e aquela pessoa vai falar tudo o que ela está sentindo. Não, ele vai cortar. A pessoa que está sendo entrevistada vai seguir um script, vai ter uma orientação. Ela vai poder dizer, olha, não ficou bom a entrevista, vamos parar, vamos começar de novo. O diretor pode dizer, olha, não use esse termo aqui, esse termo não é legal. Então, que realidade é essa? E aí, quando eu faço ficção, eu uso um equipamento, uma câmera cinematográfica que é filha de um tempo, eu uso uma maneira de falar que é filha de um tempo, eu apresento cenários, fundos, que são filhos de um tempo, que também é realidade, também é documentário. Na verdade, documentário e ficção são falsos, e é bom que seja falso. E o que faz algo ser um documentário é a pessoa acreditar que é um documentário. Só isso. Então, é por isso que a substância, ele apresenta uma realidade de uma maneira muito mais potente do que um documentário, né? Tradicional, pedagógico, né? Com tudo dado, mastigadinho, assim, tipo, cara, o que é interessante? Por que isso é interessante, né? E aí também acho que deixa em aberto para inúmeras camadas de reflexão, né? Esse filme. E aí eu gostaria de entrar numa delas, Estamos que agora, a gente é está entrando isso, nas camadas do filme. que são muitas, né? Muitas. Mas que é algo muito simples, que é envelhecer é natural, né? E por que a gente foge de algo que é natural, né? Nós estamos nos afastando e aí retomando um pouco o que a gente trouxe no primeiro vídeo do canal, e quem não assistiu, assista, que a gente trouxe um aspecto mais prático, ainda que refletimos conceitos também, né? Mas do exercício natural, do treinar natural, do mover-se natural, né? E aí, porque a imagem de alguém envelhecido, né? Porque rugas, porque cabelos brancos, porque
redução, talvez, da capacidade vital, potencial, né, de uma certa idade, a gente não está encarando isso como natural, porque a gente está fugindo disso, né? E o filme trata disso, né? Esse descartar a figura mais velha, né? E desde quando e como que a gente veio parar nesse lugar de não aceitar, né, o envelhecimento? E pode ser de várias formas o envelhecimento, acho que isso é uma discussão até aqui, né? Podemos ser velhos e ser jovens e ser jovens velhos, né? Mas por que fugimos de algo que é natural, né? Envelhecer é natural. Por que perdemos valor quando envelhecemos, né? Eu acho que é um pouco que nós estávamos conversando ali no carro antes de chegar aqui, né? Quando a gente pensa, é inegável que envelhecer implica em não ter saúde, mas calma aí, não é ponto. Envelhecer implica em não ter saúde, vírgula, porque nós vivemos num contexto social em que jovens ou velhos nós não nos movimentamos. E quando, mas nós nos movimentamos porque está tendo uma ascensão cada vez maior das academias. Mas não é movimento, né? O sujeito senta e faz um movimento de bíceps. O movimento ele vai muito mais além do que eu fazer um movimento que estimule só o meu bíceps e nada mais. Só que isso é sinônimo de movimento. Aí a pessoa envelhece, ela vai se movimentar menos ainda. Ela vai ter, digamos que, menos saúde. Mas, se o nosso contexto social fosse um contexto de movimento, como era, por exemplo, na selva com os indígenas, é possível defender a tese de que quanto mais velha a pessoa ficava, mais forte ela poderia ser. Porque era cultural se movimentar. Agora, numa sociedade onde não é cultural se movimentar nem jovem, imagina quando o cara fica velho. Mas não é porque ficar velho está mais propenso a ter doença por não ter movimento. É porque ele já passou a vida toda não se movimentando, né? O corpo dele já tem um histórico de não se movimentar. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando com o corpo mais frágil pela ausência de movimento. Tem um documentário que chama Blue Zones. Eu não sei se ele chama Blue Zones, mas o pesquisador, um jornalista, ele foi em lugares do mundo onde as pessoas viveram, onde mais pessoas viveram 100 anos. E aí ele encontrou lugares no Oriente, na Europa, né? Encontrou lugares no mundo, inclusive nos cemitérios, assim, tinha várias pessoas, as pessoas que já tinham morrido também, né? Quantas de 100 anos teve nesse lugar, né? E um dos pontos era, assim, um lugar no Oriente, que eu acho que era uma ilha no Japão, eu não me lembro exatamente onde, mas os senhores de 100 anos faziam as coisas no chão. Então, eles comiam no chão, os armários estavam no chão. Um outro lugar que eu acho que era na Itália, onde existia uma altitude, diferenças de altitude muito grandes. Então, eles subiam muitas ladeiras e as casas eram muito verticais. Então, todas as casas tinham escadas e todas as ruas tinham ladeiras. Então, de fato, o movimento, dentre outras coisas aí, depois a gente pode deixar a dica desse documentário aqui. Tem temporada, na verdade é uma série, mas dentre vários fatores, tinham fatores humanos e sociais também envolvidos de nutrição, mas um fator relevante era o movimento. E acho que também tem um mito assim da massa muscular e do auge da vida adulta, né, de que um deadline assim onde só se perde, né? Eu acho que essa é uma verdade muito assim presente, e aí isso também
o medo disso, né? As minhas alunas, Uhum. eu estou próxima dos 40 anos, tem que fazer uma poupança de massa magra. E sim, tem que, né? O corpo saudável vai ter um suporte de massa muscular e, e é sabido que se perde, mas recentemente se sabe que tem um momento que, que não é que se perde, se para de ganhar tanto, mas na prática eu vejo pessoas idosas com limitações, porque eu também vejo pessoas idosas sem limitações, ganhando condição física, começando a se exercitar e a se movimentar mais velhas, né? Eu vi pessoas de 60 anos, de 70 anos, ganhando capacidades físicas com exercício, né? Tem pessoas que ficam mais fortes e mais bonitas quando estão supostamente velhas. Isso. Só que isso é ocultado, né? Isso. Então, acho que tudo isso vai nos afastando da ideia de envelhecimento, né? E aí acho que essa formatação, né, inclusive de um termo, né, de preconceito contra a idade. Esses dias eu, com uma professora que é da educação física, uma cientista, a gente, em conjunto, criou um conteúdo sobre a diferença da sinalização. Antes, as vagas de idosos, elas eram sinalizadas com uma pessoa com uma bengala. E hoje é uma pessoa e 60 a mais. Porque aquele símbolo estava nos dizendo que uma pessoa considerada idosa ou com vantagens e que acho que tem que ter mesmo, porque afinal está aqui nesse mundo há mais tempo, então tem que honrar a vida daquela pessoa A sabedoria que e ela tem, né? considerar que talvez sim tenha questões físicas, né, de limitação, mas não é o determinante, né? E aí, inclusive, os espaços têm uns anos, né, para alterar, mas onde está sinalizado, né, uma vaga de idosos, o símbolo precisa ser alterado, está em processo de alteração, né? Então, essas novas ideias sobre o envelhecer, né, que mudam, então, a perspectiva, né, da pessoa idosa ser descartada, né, da sociedade. E ali fica muito evidente na sociedade do espetáculo, onde ela performava uma imagem de ginástica, né, muito sensual, e aí esse era o grande valor, né, daquilo, a estética corporal. E aí, bom, para isso, né, está descartada e vem uma próxima e vem uma próxima. Então a Elizabeth ela sofre muito por ser descartada, né? Ela sofre muito por não ter o corpo que o público espera que ela tenha. Até que ponto o sofrimento que a Elizabeth tem pelo corpo que ela tem, ele é próprio dela? Uhum. Eu acho que a Elizabeth nunca fez essa reflexão sobre o que é ter um corpo bonito. O julgamento dela acerca de um corpo bonito era o julgamento do público, né? Era o julgamento do outro. Então a subjetividade da Elizabeth, digamos que ela não tinha subjetividade, né? Porque era uma subjetividade formada pelo outro, né? Pelo público. E a partir da sua imagem corporal, né? Isso. Porque não é a partir do ser atriz, né? Não é a partir do atuar. Poderia ser, né? A partir do fazer, né? Não, a partir da estética do corpo. Ela, inclusive, talvez ela pudesse fazer outras coisas e ter sucesso, como nós vemos hoje pessoas velhas, né? Aí, né? No auge, né? Mas estava tão enraizado nela, né? Esse julgamento sobre um corpo ideal, a partir da perspectiva do público, que ela fez uso da substância.
e não quis abrir mão da substância, né? Mesmo a Suzy tentando matar ela, ela foi levando a Suzy, a sobrevivência, até o final, porque ela queria dar para o público, né, aquilo, né, aquela jovialidade, né. E era o grande valor, né, presente para a vida dela, aquilo tornava ela viva. O que ela poderia fazer? Cara, tem os Rolling Stones que estão aí. É. Né, se pegar essas bandas de rock dos anos 60, o pessoal todo tá velho e tá tocando, né? Por que que eles, digamos que não se renderam a essa jovialidade? Porque eles são filhos de um tempo, década de 60 era o período da contracultura, onde se lia muito, se escrevia muito sobre essa questão da subjetividade, do controle dos corpos. Então, digamos que os caras não foram afetados por isso. E estão no palco fazendo grandes performances, produzindo disco, né? E não estão enchendo o rosto de plásticas, né? O Mick Jagger tá aí com o rosto dele. Saiba, né? Talvez um pouquinho. Mas enfim, né? Sim, eu tenho um aspecto. Eu assisti o show, fiquei muito impressionada, e daí também um julgamento, né? De que ele é muito ativo no palco, né? Ele salta, ele sai para um lado para o outro, então mantém ali uma energia juvenil, assim, que é impressionante por conta desse julgamento de que um velho não conseguiria fazer isso, né? Às vezes a limitação Mas ela é muito mais isso, subjetiva, né? isso, Tu se limita mentalmente, não isso, fisicamente, né? isso. Eu tava, até te contei esses dias, né? Em 2000, há uns 5 anos atrás, eu fui numa sessão de cinema aqui em Porto Alegre, que era sobre um filme da década de 70. E a atriz do filme na época, ela teve presente na sessão de cinema, né? Então eles rebaixaram a tela do cinema e criaram um cenário ali, igual ao cenário do filme. E a atriz ficou interagindo ali com o filme. E ela tinha, na época, 79 anos. E ela ficou ali, interagindo com o filme durante 24 horas. Nossa. Cara, e eu provavelmente ela não teria pique nem saúde para fazer isso lá na década de 70, quando ela era jovem. Sim. Porque talvez ela não tivesse o equilíbrio mental para isso, né? Sim, ampliar o contexto da saúde e do, né? O filme se chama Copacabana, Mon Amour, e a atriz se chama Helena Inês. Hoje ela tá com quase 90 anos, eu acho. Para além, o valor para além da imagem do corpo, né? Então a gente tem essa grande questão que acho que permeia tudo isso que a gente falou até aqui, e a nossa também busca pessoal, né? Que é a discussão se beleza é sinônimo de juventude, que é sinônimo de saúde. Então, a imagem de alguém saudável e toda a indústria e o sistema que opera no entorno da saúde está relacionado a uma figura jovem que está como o padrão, daí a gente volta para essa palavra aqui, né? O dito padrão de beleza, né? Então, ser belo é ser jovem, ser belo, ser jovem é ter saúde, né? E aí, será que a gente acha os velhos e as velhas feios, então, né? E aí parece uma verdade, a gente vai dizer, não, tem mulheres velhas, bonitas, tem branco. Mas isso é uma construção de valor maior, né? E que quantas camadas talvez esteja presente, inclusive num inconsciente mais coletivo, né? E aí, quando a gente tem um caminho de busca, talvez de propósito maior, quando tu fala de passar a ver alguém mais velho com sabedoria, né? E isso tem beleza também. A gente vai desconstruindo esse conceito de beleza enquanto juventude. E isso é saúde, né? Porque tem pessoas jovens horríveis, né? Pessoas jovens e bonitas, eu conheço algumas mulheres jovens e bonitas horríveis. Eu como conheço homens jovens e bonitos horríveis. Sim, não é sinônimo de beleza. Mas
enquanto valor do nosso tempo, né? Da aparência, né? Um anúncio, né? E aí o livro que até tu falou para eu trazer, né? A História da Beleza do Brasil, Denise Bernuzzi de Santana, depois a gente pode também deixar na descrição, que ela traz historicamente isso, né? Então, os anúncios de saúde, que imagem propõe, que prática propõe, né? E os anúncios de saúde, as revistas, ela faz um apanhado desde 1900 até os dias atuais. Esse vínculo, né, de estar cuidando do corpo enquanto estética é estar promovendo saúde, né? Então, esse vínculo muito forte de, né, o saudável e a imagem disso, né? A imagem de uma mulher jovem, né, bem afeiçoada. Se a gente for levar para os exercícios físicos e para o mundo fitness, né, essa higiene ocidental que o corpo musculoso é o corpo saudável e também jovem, né? E isso enquanto o hábito de higiene garante saúde, né? E aí, será que é um pouco que a gente questionou no primeiro vídeo, né? A cultura fitness atual, né? O modo como é organizado as academias de ginástica, os treinos, tá deixando passar potencial de saúde de corpo, né? Então, Por, desculpa te a interromper, despeito da mas eu estética, tenho uma né? pergunta que tu vai saber responder. Tu falou sobre esse corpo musculoso, seco, né? Com ausência de gordura, né? Qual a importância da gordura para o nosso corpo, né? E quais os malefícios para a saúde de um corpo seco, absurdamente definido, sem músculo, né? Sim, Sem gordura. fisiologicamente a gordura, os nossos hormônios são formados por gordura, né? E é bem legal tu trazer isso porque eu trabalhei num espaço onde as meninas buscavam índices de gordura mínimos corporais, né? E às vezes elas deixavam de menstruar por conta disso. Então, Elas perdiam saúde para buscar saúde. isso, daí questionamento, né? É saudável tu não ter um ciclo menstrual, né? Para ser saudável. Isso, né? Então, hormônios são feitos de gordura, né? E aí, é claro que a gente também, né, não quer ser... Não estamos aqui, como se diz por aí, romantizando, não é uma romantização da obesidade, é uma reflexão sobre o padrão de saúde e de corpo e o quanto esse corpo tem gordura, porque faz parte, né? E o envelhecimento talvez traga, né, um equilíbrio disso. Sim, a cintura fina, né? Então, tipo, as pessoas buscam, né, aquela secura, porque eu quero ter uma cinturinha fina, né? Mas, cara, isso é uma construção cultural, né? Um cara que escreveu muito sobre isso foi o Michel Foucault, né? Então, ele tem um livro lá que ele escreve, olha, no final ali no século XIX, virou uma onda aqueles vestidos em que as mulheres, pá, apertavam a cintura, né? Colocavam aquele bojo de seio, né? Aí tu olhava aquela mulher, né, com aquela cintura apertada, aquele bojo no seio, tu imaginava que por baixo do vestido havia também aquela formatação, né, que começa a vender a ideia de que ter uma cintura fina é algo natural e não ter essa cintura fina é sinônimo de falta de saúde. E isso ali no século XIX. Hoje, em 2025, isso já está tão enraizado, mas tão enraizado, que pessoas quebram a costela para ter cintura fina, né, que vão além de ter um corpo seco e perder o ciclo menstrual, não sei se é assim que se fala, mas chegam a tirar a costela, colocar silicone.
Ah, mas vocês estão julgando. Não estamos julgando, cada um faz o que quiser, mas nós temos o nosso ponto de vista e nós temos que defender o que a gente pensa. Estamos Não tem refletindo problema sobre, nenhum, né? assim como é ok a pessoa defender o ponto de vista dela em que ela é a favor de ter um corpo com zero gordura e tá tudo certo. Eu não vou perder Ou meu com, tempo. eu iria, não, eu iria também pro Crítica. zero vulva, né? Porque na mesma medida usar um corpete, usar uma cinta para parecer mais fina a cintura, hoje a sofisticação disso é usar um preenchimento para, porque daí a intervenção ficou um pouco mais sofisticada, né? É usar o Botox para não parecer, né, o envelhecimento na pele. Então, o quanto que sim, estamos nos afastando de uma imagem natural. Da nossa subjetividade em troca de uma padronização, né? O que me Isso, faz ser diferente? Nada. isso. E Ser diferente é péssimo, inclusive, nessa perspectiva, né? isso. Então, a beleza, sim, enquanto sinônimo de juventude, que eu fujo e tento, né, com intervenções mais invasivas ou menos, cada um no seu limite. E o quanto isso está sinônimo de saúde. E aí a gente falava aí as piadas do nosso tempo, né? Das pessoas muito. Eu fui essa pessoa com 20 anos, eu tinha muito menos saúde do que hoje, porque eu trabalhava 20 horas Eu também. no computador, não me movimentava, né? A tela era a minha casa, né? E hoje a gente brinca, né? Ai, não tenho costas para fazer tal coisa. Essas brincadeiras dos festivais, né? Um festival de música, de rock, onde tu vai ficar 4, 5 horas. As pessoas jovens, né? 30, 40 anos, nossa geração, um pouco mais, sem saúde para desfrutar das coisas que gostam, né? Então, não tem mais joelho para ir nessa festa, para dançar essa música, para, né? E E aí todo esse e aí o quanto a gente está se afastando de estar bem no nosso corpo a qualquer tempo, a partir dessa ideia também de que estar bem, estar com saúde é ser jovem e belo dentro dessa estética, né, fitness, assim, né, sem gordura. E ser jovem não é ser jovem, né? Eu estou sendo redundante de propósito também, né? Eu, no meu tempo de jovem, de adolescente, eu ia aos shows de rock, né? E hoje em dia os piares vão assistir, sei lá, na Netflix, né? Ou melhor, eu ia ao cinema, hoje em dia abre-se mão de ir ao cinema para ficar em casa vendo a Netflix, né? Sim, as questões Então, do tempo, né? se o movimento, se a gente acredita que a gente vai perdendo o movimento na medida que a gente vai envelhecendo, por que os jovens não se movimentam, né? Não se deslocam da sua casa ao cinema, não convidam alguém, não conhecem alguém para ir no cinema para ficarem assistindo filmes em casa. Isso na melhor das hipóteses, quando eles não ficam ali olhando Reels ou qualquer coisa Sim, sem noção, né? na automação ali dos feeds, assim, né? E Da aí, rolagem de e aí tela. tem a questão de ter os aplicativos em casa, tem a questão do medo, porque é perigoso sair na rua. Então tem vários fatores que vão transformando os jovens em velhos, em pessoas que não têm a capacidade de se movimentar, né? Então isso é um paradoxo também. É uma falsa ideia achar que você que está vendo o vídeo, que se acha velho, os jovens são mais velhos que tu. Não. Então tu pode te movimentar muito mais do que esses Sim, as jovens aí. atitudes, né? A atitude. Daí eu acho que a gente entra numa coisa que é a atitude jovem, né? Que é em qualquer tempo, né? Porque quando eu penso, né, numa versão minha, né, e dentro do meu caminho espiritual a gente fala que a gente tem, né,
a donzela, a mulher é a anciã, né? E que eu tenho atitudes de donzela, atitudes juvenis e à luz disso, né? A luz do juvenil é o ímpeto de ação, né? A luz do jovem é a energia para fazer as coisas, né? Tá escutando isso, né, jovem? Siga esse conselho. E aí a gente pode acessar isso em qualquer idade. Assim como e aí eu acho que a ressignificação, assim, eu acho bonito algumas atitudes, vou botar entre aspas, de velhos, né? Mas o que o amadurecimento traz, né? Uma capacidade de observação, de ponderação, né? Uma vida que te traz referências para agir a partir de histórias, né? Que tu já passou e, portanto, né? Talvez oportunidade, inclusive, de fazer diferente, né? Então, essas são, para mim, características de velhos, né? A sabedoria, a capacidade de dar um conselho, né? Enquanto isso pode ser muito bonito, né? Apesar, né, da estética, né? E aí o padrão de beleza nos limitando a enxergar o bonito, como tu falou, tudo igual, todo mundo com botox, todo mundo com a mesma cara, todo mundo com uma coisa puxada, né? Que o que a beleza tem para além disso, né? Para nos trazer, nos mostrar. Qual a conclusão que a gente quer chegar aqui, né? Nenhuma. Isso. A gente fica lançando aqui, pensa sobre isso, pensa sobre aquilo. Às A gente mesmo, vezes né? a gente tem mania de Vai. concluir tudo, mas aqui o movimento é constante. Isso. Né? Isso. E é isso que é o barato, Isso. fazer essas reflexões. Aí cada um tira a sua conclusão que quiser e segue o seu caminho que quiser, né? Fica o convite, né, de compartilhar aqui. Me fez pensar isso, ou discordar. Maravilhoso discordar. É maravilhoso. Pai, eu adoro discordar. E outra coisa que me chamou a atenção nesse filme, que me chama a atenção na construção de imagens sobre o corpo, na comunicação, e eu, de certa forma, fugi um pouco disso, e já vi expressões bonitas disso, mas já vi expressões que deixam o corpo objetificado, digamos assim, que é a fragmentação, né? Que no começo do filme a gente vê fragmento de bunda, fragmento de peito, rebolando, dançando, fazendo a ginástica, perna que sobe e que seduz, né? Assim, é sedutor, né? Uma bunda, um peito. E no final do filme isso vira um terror mesmo, né? Então, um peito que é vomitado, um olho que é, né, na cabeça, né? Então, o quanto que essa imagem fragmentada do corpo o torna objeto, né? O torna algo fora, né? Do ser, né? E isso também é uma construção de linguagem e de ideia, né? E aí, se a gente for entrar no universo, né, das questões do feminino, né, de objetificação, né? Então, tu é um peito, né? Tá uma bunda, tá uma coxa, né? E acho que o filme esteticamente traz isso enquanto construção narrativa mesmo, assim, na medida que essa versão, essa melhor versão dela, ironicamente, depois vira uma desconstrução disso tudo, um ser, né, muito esquisito. Então isso é uma reflexão que eu faço, né, de abordagem de comunicação quando vou apresentar o trabalho e trago porque eu me trouxe a pensar, né? Então, um peito separado, né? Uma bunda, né? E
E o quanto que a gente vai se fragmentando e não se vê mais no todo, né? E separa, né? O corpo lá, eu aqui, o intelecto aqui, a alma, bom aí. Então, essa busca por totalidade, né? Assim, eu sou tudo isso daqui, eu sou também o corpo, né? O corpo não está separado, né? E aí, pensando na loucura lá do filme, mas que é a nossa loucura da estética, né? E sem julgamento de novo, mas só pra gente refletir, né? De põe o peito, põe tira nariz, põe tira ruga, né? Como o que tu compre no supermercado, digamos assim, né? Então, essa reflexão da fragmentação do corpo e dessa busca por totalizar o movimento amplo, o sentir o pé, a perna, né? Conexão, tudo conectado, né? A nossa história está no nosso corpo também, né? As nossas emoções passam pelo corpo e não capas que, né, tu tira. Esses dias eu brinquei, né? Uma senhora no shopping, há poucos dias, maravilhosa, elegantérrima, né? Um rosto assim todo, né? Esteticamente padrão. Esteticamente Uma alterado também, né? isso, tentando não trazer, né? Juízo de valor. Mas aí a boca, assim, e assim, ela tava com o rosto ranzinza, ela tava brigando com a filha sabe, reclamando e lá, no meio do shopping, assim, né? Então, enfim, de que adianta, né? Fragmentos do corpo se a gente não se vê Uhum. no todo, né? Acho que o filme me trouxe bastante isso, assim, né? E ele faz isso de propósito, eu acho, né? Quando o dono da televisão tá comendo camarões muito grandes, né? E aquilo, assim, num juízo de valor comum seria, olha que fino, né? Que chique, né? Comer um prato cheio de camarão, os camarão. E aquilo assim tava, né, era a boca dele, não era um fragmento, né? E então o quanto que o filme também tensiona isso, assim, uma fragmentação para trazer o visceral, o escatológico, que nem aquele camarão, aí saltava a baba dele, aquela coisa meio vermelha, meio, né? E, e o quanto a gente vive isso, uma fragmentação, uma cerveja, anúncio de cerveja mais antigamente, assim, hoje eu acho que já está mal visto, mas era um pedaço da mulher que não aparecia o rosto, né? Então, a silhueta, assim, né? E tem expressões bonitas disso, acho que, né, a arte se usa disso, e esse filme usou disso também, mas só para trazer enquanto reflexão, né, da fragmentação versus totalidade e integração, né? Isso É, tem muitas camadas. muito bom. É, de fato, nós temos essa fragmentação toda que acontece, né? Então, quando nós vemos assim, né, uma tela inteira sendo ocupada por fragmentos, isso é muito recorrente no filme, né? Os Uhum, fragmentos ocupam a tela, uhum, né? Um close numa bunda, um close no peito, numa coxa, numa posição sexualizada, acontece o tempo todo, né? Como se não houvesse um ser humano por trás, exatamente como tu colocou. Não há um ser, há só o ente, né, que a gente chama, né? Há muitos entes ocupando a tela e não há o ser, ou seja, não há subjetividade. E de fato não há subjetividade no filme. uhum. Né? Quem é Elizabeth? Não Ninguém sabe. sabe. Uhum. Do que ela Qual, gosta. teve um momento no filme do que ela gosta, a história dela, né, que foi uma história Uhum. que, por mais que nós sejamos padronizados, todos nós temos uma história Uhum. que forma a nossa subjetividade. Não se sabe a história da Elizabeth.
Teve um momento no filme que eu achei que o filme iria abrir mão da fragmentação e chegaria no ser, na subjetividade. Que é no momento que Elizabeth já está, que já é um ser escatológico, né? Acho que está com mais de 200 anos, né? Transformou ali. E ela tem uma decisão. Ela liga para o proprietário da substância e diz: quero cancelar. Ou seja, a subjetividade dela é manter a vida dela. Lutar pela vida é algo subjetivo, né? Só que no momento crucial ela desiste. E ela diz: não, Su, eu quero que tu vá apresentar esse programa porque tu és a única coisa em mim que ainda agrada o público, né? Então a subjetividade não existe. É um filme repleto de fragmentos, porque é um filme que faz uma denúncia à falta de subjetividade. Obviamente, a Elizabeth também é uma vítima, né? Mas também a subjetividade não aparece. E mais do que isso, como tu me falou hoje no almoço, né? A substância não é o retrato de uma estrela hollywoodiana em decadência, né? Porque, cara, a substância é o retrato das mulheres que são descartadas, seja qual for a profissão que ela exerce. Pode ser, sei lá, a moça que atende a padaria. Ela vai ser substituída, provavelmente, por uma moça mais jovem, né, com o objetivo de agradar os homens que vão, para passar mais saúde, passar mais alegria. Por conta do sinônimo beleza, né? Da estética mesmo. Né? Chegar aqui e ver uma pessoa bonita, porque o bonito é o jovem. Isso. Uma questão que a gente colocou antes, né? Exatamente. Então, Substância é mais, né, do que um filme de denúncia a subjugação da mulher na indústria cinematográfica, especificamente em Hollywood, né? Ele é uma denúncia da subjugação da mulher, seja qual for a área que ela atua. A partir do envelhecimento. A partir do envelhecimento. É essa denúncia que o filme faz. Em uma sociedade fragmentada, né? Cara, as pessoas abrem o Netflix, assistem 1 minuto de uma série e param. Escolhe outra série, assiste outra. Aí semana que vem assiste outra. Vai assistindo séries todos os dias, mas cada dia assiste uma série diferente. É comum essa fragmentação, né? Não se chega no final. Então tu não sabe o que tu quer, tu não dá tempo para te conhecer, né? Para saber o que tu gosta, né? As pessoas querem mudar o mundo e não conseguem mudar nem a elas mesmas, né? Então é uma coisa meio E aí perigosa. eu acho que para fechar assim essa série de reflexões imensas, que daí eu acho que é algo da tua expertise, mas que eu acho que é bem legal de falar, que é o quanto também que isso da fragmentação corporal, o filme usa essa estética mas de forma, ai, como é que eu vou colocar isso? Que provoca uma reflexão a partir de uma abordagem estética também diferente, né? Vamos combinar que ele não é um filme clássico convencional esteticamente, né? Não, Isso perfeito, que a que é gente fragmentado. isso que a gente está colocando, tipo assim, é apresentado, né? As cores, né? O universo do corpo, lá pelas danças jorra sangue. Então, ele tá jogando na nossa cara uma estética comum, mas uma crítica a isso, usando disso. Então, é muito Perfeito. não convencional. Porque esses assim. closes, né, esses Isso. quadros preenchidos por seios belos e Isso. peitos belos, O rosto no que decorrer do aparece filme, muito. são substituídos por peitos podres, Isso. por bundas velhas, né, Isso. por uma coxa que sai de uma Coisas bunda, né. esquisitas, né? Então o filme ele escracha esse cenário. E o próprio filme é uma anomalia. O próprio filme ele é formado por fragmentos de outros filmes, né? Nós temos ali colagens do Beleza Americana, do Matrix, do Homem-Elefante, do David Lynch. O cenário do menino, aquele do filme de horror. O Iluminado, do Kubrick.
Então, o próprio filme é uma anomalia, né? O filme faz parte desse universo escatológico. E a cineasta é como se dissesse, eu também faço parte desse universo. Eu sou isso também. E usa de Todos forma nós somos. brilhante, né? Isso. Né? Eu não estou acima. Isso. Eu também faço parte disso. Isso. Como eu vou sair daqui, ninguém sabe. Olha, eu diria que temos, né? Muitas reflexões. Deixa aí nos comentários se tu viu, se tu não viu, se a partir do que a gente trouxe tu fez uma outra leitura, concordas, discordas, né? A gente vai adorar saber para a gente continuar construindo aqui conteúdo em diálogo com vocês, que essa também é a proposta, em constante movimento, em constante diálogo. Seguimos, né, o nosso movimento pessoal, reflexivo, mas também concreto, né, do corpo. E é isso. Tem mais alguma coisa? Tem. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal. Compartilha, ativa o sininho, porque o Carol e Carlos Movie não param. Até a próxima. Até mais.